O Realidade em Pauta já está de volta. Hoje o assunto é o aprendizado de outros idiomas. Quanto mais cedo a criança tem contato com um novo idioma, mais rapidamente ela vai aprender. Só que criar esse interesse pelo conhecimento da nova língua, às vezes, exige criatividade. E isso é o que não falta em um projeto diferente que une futebol e aula de inglês para os pequenos. Apesar de o número de brasileiros bilíngues ainda ser pequeno, a criatividade continua sendo uma característica peculiar de quem tem o coração verde e amarelo e completamente apaixonado por futebol. Pode até parecer difícil imaginar a união do esporte favorito do brasileiro com uma aula de inglês, por exemplo, mas é exatamente isso que a equipe do Little Kickers desenvolve com essa turminha. Temos um campo de futebol, traves, bolas, pequenos jogadores, mas as regras são um pouco diferentes. Isso porque aqui o principal objetivo é aprender brincando. A Little Kickers é um projeto multidisciplinar que nasceu na Inglaterra depois que foram observadas dificuldades de sociabilidade nas crianças do Reino Unido. E o esporte passou a ser uma ferramenta para atividades socioeducativas. O professor Rodrigo França explica que a ideia fez tanto sucesso que se espalhou por vários países e ficou conhecida por um casal de brasileiros. Aí eles trouxeram o projeto para a terra do futebol e transformaram em um método de ensino da língua inglesa. Começaram a elaborar, dentro da metodologia, inserções de palavras em inglês, de frases em inglês, no qual, dentro das temáticas, porque como as nossas aulas são diferentes, cada aula nossa é diferente, cada aula nossa tem uma temática diferente, a gente costuma dizer que é uma aventura a cada semana. Então essas aventuras semanais que eles já tinham, foram incorporadas palavrinhas em inglês, uma forma de semi-imersão no idioma. E é assim que funciona. Brincando, elas nem percebem que estão aprendendo uma língua diferente através dos comandos. Soldier! Soldier! O que é soldier? Yes! Mesmo tão pequenininhos, já começam a arriscar as primeiras palavras em inglês. O vermelho é para quê? Para. E como que é em inglês? Red. Stop. É isso? Stops. É. Stop é para quê, então? Para. Que palavrinha que você já aprendeu em inglês? Conta pra tia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem! E você acha fácil falar em inglês? Sim. A gente hoje tem uma demanda de crianças nessa idade que estão dentro de casa, no tablet, num computador, perdeu um pouco a infância do brincar, do jogar. E a Little Kickers consegue transmitir isso, fazer uma brincadeira com a criança. Então, além da língua estrangeira, a gente ensina aquele primeiro momento do esporte. A neurocientista Carla Tiepo explica que, para crianças nessa idade, as palavras simples ajudam na familiarização da língua estrangeira. O aprendizado não é o foco fundamental daquele momento. Muitas vezes o foco está na brincadeira, está no jogo, está no game, está no processo que está sendo feito. E a língua é o meio através do qual eu posso me inserir naquele cenário. Então a língua passa a ser necessária para que eu possa compartilhar daquele cenário. Então quando eu brinco em outra língua, quando eu jogo um jogo em outra língua, eu só posso jogar, eu só posso participar se eu tiver domínio sobre aquela língua. Então a demanda de aprendizado é muito forte. Ela fala também que aprender através do esporte pode ajudar a construir a confiança entre professor e aluno, fundamental no desenvolvimento do interesse pelo aprendizado. A gente tem um aspecto muito importante porque a língua ela é relacional. Ela é feita, ela é construída para que eu me comunique com você. Então eu tenho uma intenção no uso da língua, que é me fazer entender e entender o outro. Então imagine se eu não tenho uma boa relação com o indivíduo, se eu vou querer construir uma relação de linguagem com ele, né? Se for esse o único meio, se ele é aquele professor de inglês ou aquele professor de francês que só fala na língua francês ou inglês e eu não estou entendendo e eu não tenho interesse em me relacionar com essa pessoa, porque de alguma forma ela me causa emoções negativas, eu vou bloquear o aprendizado daquela língua. Com certeza há uma diferença, há um impacto da idade nesse processo todo. Então uma criança
que é exposta ao ambiente adequado vai aprender de uma forma X, e um adulto que é exposto ao mesmo ambiente da criança não necessariamente vai aprender da mesma forma. O que também não pode ser uma desculpa para achar que alguém já passou da idade de aprender. Segundo o Marcel, todos têm essa capacidade. Eu tive um aluno meu, que eu dei aula particular de inglês, que ele conseguiu atingir a fluência em inglês com 53 anos de idade. Então a gente iniciou as aulas dele com 50, ele tinha 50 anos de idade, e eu estava ali nesse processo já de dar aulas particulares, e é muito bonito perceber que isso acontece sim, que é algo realizável, que é algo que é possível. Quando a gente tenta, com certeza, encontrar soluções específicas para cada caso, ao invés de dizer que quem não se adequou a um formato pré-estabelecido não tem condições. E aqui no estúdio a gente continua também conversando com Yara Toledo, ela que desenvolve o mestrado dela em Linguística e atua nessa área de ensino, de aprendizagem do inglês. Yara, eu perguntei e deixei para você responder agora. As escolas tradicionais perdem espaço também nesse aprendizado do inglês na atualidade? Então, vamos pensar na escola tradicional de ensino médio, fundamental. Vamos pensar num bom professor que tem um apoio da escola. A sala geralmente é muito heterogênea. Então, vamos dizer, tem aluno que já teve contato com inglês, que já viajou, que já fala, já tem um grau de fluência legal, e tem aluno que ainda está na base do verbo to be. Então, assim, é um trabalho muito difícil para esse professor. Então, o sucesso de uma aula em escola geralmente é fazer com que aquele aluno adquira a habilidade de conseguir passar numa prova de vestibular em inglês. Então, a gente tem que também ver o objetivo de cada aula, né? É muito fácil você sacrificar, não é sacrificar, desculpa, é muito fácil você julgar o professor e falar assim, mas a aula de inglês do meu filho na escola não serve para nada. Mas qual que é o objetivo dessa aula? Será que é fazer com que esse aluno adquira fluência, que adquira a comunicação? Geralmente, vou falar impossível, mas é bem difícil fazer numa sala com 20, 30 alunos, super heterogênea, com um modelo de aula específico, um modelo específico que você tem que seguir, um horário bem reduzido por semana. Então, assim, eu considero uma boa aula de escola, uma aula que prepara esse aluno para uma interpretação de texto, para alguns vestibulares hoje em dia estão pedindo que o aluno escreva em inglês também. Então, assim, se essas aulas preparem o aluno para isso, já é um sucesso. A comunicação já precisa de uma outra pegada, um outro approach em sala de aula para isso, né? Então, mas não é julgando o professor de jeito nenhum. Tem professores que trabalham, inclusive em escolas públicas, que eles fazem um bom trabalho, mas dentro dos parâmetros... O modelo é que não é dentro dos parâmetros que eles têm, né? Então... Agora, quando a gente fala sobre o aprendizado de algum outro idioma, a gente fala muito sobre aquela questão da imersão, da conversação, da prática, da vivência do idioma. Uma pessoa consegue fazer isso sem estar ligada a um professor particular, fazer isso de maneira autodidata, é possível? Alguns sim. Eu conheço algumas pessoas que elas têm um excelente nível de idioma e aprenderam sozinhos. Inclusive, nos casos que eu conheço, porque essas pessoas elas não tinham condição financeira de frequentar uma sala de aula, de uma escola de idiomas. Só que é difícil. Eu não vou falar que eu aprendi inglês sozinha, por exemplo, né? Eu estudei bastante, eu frequentei escolas, eu tive a oportunidade de viajar. Então, cada pessoa, ela aprende, ela tem facilidades e dificuldades. E poucas pessoas têm a disciplina de serem autodidatas. Mas que é impossível, não. É possível fazer isso, só que precisa de disciplina. Né? Porque não é aquela coisa tipo, eu tô aqui, tenho 30 minutinhos, vou ver um vídeo no YouTube para aprender inglês. Ajuda, é contato, mas isso não é aula, isso não é uma disciplina de aprendizagem. Então, eu acho que esse saber aprender sozinho é uma coisa que falta para a maioria das pessoas no Brasil, não só no Brasil, mas assim, em geral,
em todas as matérias, em todas as áreas da vida. Então, assim, tem gente que aprende melhor lendo, tem gente que aprende melhor falando com outra pessoa, interagindo, tem gente que aprende melhor assistindo a um vídeo. Então, a primeira coisa, antes de pensar em aprender alguma coisa, é fazer uma autoanálise e falar, como que eu aprendo melhor? Ah, mas como é que eu aprendi a fazer um bolo? Será que eu li a receita? Será que eu vi num programa? Será que eu perguntei para minha mãe? Então, essas são as dicas que a pessoa pode ter para inglês que eu quero aprender agora, então vou tentar fazer a mesma coisa. Li uma receita para aprender o bolo, vou tentar ler alguma coisa a respeito de inglês. Ah, não, mas eu perguntei para minha mãe, porque não tenho paciência para ler receita. Vamos interagir com alguém. Então, eu acho que vamos dar solução, propor uma solução aqui. Eu acho que você conversar com pessoas que tenham passado pelo curso X ou Y, antes de você se matricular no curso, eu acho que isso é uma das coisas que podem ajudar. Mas, assim, também cada pessoa aprende de um jeito, cada pessoa tem uma experiência de acordo com o seu jeito de aprender. Às vezes, né? uma forma é fazer o teste. Vai, testa, experimenta, se não der, procura outro. Só que tenta fazer isso em menos de 3 anos, né? Eu sou muito fã de aulas mais especializadas, mais individualizadas, né? É o forte da nossa escola lá em São José. E por quê? Porque a aula é sua. Então, assim, eu vou desenhar o seu curso de acordo com o seu interesse, de acordo com o seu objetivo, de acordo com o seu perfil de aprendizagem. Então, assim, eu tenho uma opinião que é um pouco radical, que eu acho que escola de inglês, do jeito que a gente entende hoje, principalmente em termos de franquia, é uma coisa que tende a desaparecer. Porque as pessoas elas vão saber que cada vez mais a especialização dessa aula para a necessidade, para o tipo o perfil de aprendizado dessa pessoa é o que vai dar certo. Então, é que nem você chegar num McDonald's e pedir um sushi. A pessoa vai olhar e falar, não vai rolar. Você pode pedir um hambúrguer, um cheeseburger ou um milkshake. É só isso que eu tenho para te oferecer. Então, assim, tentar procurar uma aula de inglês mais à la carte do que uma aula de inglês mais fast food. Eu acho que isso é um bom começo para um aprendizado, né? Yara, muito obrigado. Adorei nossa conversa. Que bom. Gostei de estar aqui. Muito obrigado. Bom trabalho para você. Muito obrigada, professor. E olha, você de casa, obrigado também pela companhia outra vez. A gente fica por aqui com Realidade em Pauta. Nosso site está sempre com todos os materiais, novotempo.com/jornalismo. Eu espero você no nosso próximo programa.